Resgatando seu eu na idade escolar. O mapa do mundo de cada pessoa é tão único como as suas impressões digitais. Não existem duas pessoas iguais. Não há duas pessoas que entendem a mesma frase do mesmo modo. Assim, na sua convivência com as pessoas, procure não encaixá-las no seu conceito do que elas deveriam ser. Milton Erickson. Mandei meu irmão embora. Eu o dei aos homens morenos que passavam. Eles o ensinaram a usar o cabelo comprido, a deslizar nu, tomando água na concha das mãos, amarrar cavalos, seguir a trilha indistinta na relva amassada. Levei meu irmão para o outro lado do rio. Então nadei de volta. Deixei meu irmão sozinho na margem. Na rua 66, notei que ele se fora. Eu sentei e chorei. Robert Bly, A Dream of My Brother. Idade escolar. Período de latência. Eu sou capaz. Idade: 6 anos até a puberdade. Polaridade do desenvolvimento. Habilidade versus inferioridade. Força do ego. Competência. Poder. Saber, aprender. Relacionamento. Interdependência, cooperação. Índice de suspeita. Responda sim ou não às perguntas seguintes. Depois de ler cada pergunta, espere e entre em contato com seus sentimentos. Se sentir uma forte energia para o sim, escreva sim. Para o não, escreva não. Se responder sim a qualquer pergunta, pode suspeitar de que sua criança maravilhosa do passado foi ferida na idade escolar. Há vários graus de ferimento. Você está em algum lugar de uma escala de 1 a 100. Quanto maior o número de perguntas que você sente que deve responder com um sim, mais grave é o ferimento da sua criança. 1. Costuma se comparar com outras pessoas e sempre se sente inferior? Sim ou não? 2. Gostaria de ter mais amigos de ambos os sexos? Sim ou não? 3. Costuma sentir-se pouco à vontade em situações sociais? Sim ou não? 4. Sente-se pouco à vontade como parte de um grupo? Sim ou não? Sente-se melhor quando está sozinho ou sozinha? Sim ou não? 5. Às vezes dizem que você é muito competitivo ou competitiva? Sente que precisa ganhar? Sim ou não? 6. Frequentemente tem conflitos com seus companheiros de trabalho? Sim ou não? Com as pessoas da sua família? Sim ou não? 7. Em uma negociação, você cede completamente ou insiste em fazer as coisas ao seu modo? Sim ou não? 8. Orgulha-se de ser rígido ou rígida e literal, seguindo a lei ao pé da letra? Sim ou não? 9. Você sempre procrastina as coisas? Sim ou não? 10. Tem dificuldade em terminar as coisas? Sim ou não? 11. Acha que devia saber fazer as coisas sem nenhuma instrução? Sim ou não? 12. Tem muito medo de cometer erros? Sim ou não? Sente-se extremamente humilhado ou humilhada quando é obrigado ou obrigada a constatar os próprios erros? Sim ou não? 13.
Fica zangado com frequência e critica muito as outras pessoas? Sim ou não? 14. É deficiente nas aptidões básicas da vida: ler, falar e ou escrever gramaticalmente, fazer cálculos matemáticos? Sim ou não? 15. Passa muito tempo analisando ou obcecado ou obcecada com alguma coisa que disseram a seu respeito? Sim ou não? 16. Sente-se feio ou feia e inferior? Sim ou não? Se respondeu sim, tenta disfarçar isso com roupas, coisas, dinheiro ou maquiagem? Sim ou não? 17. Costuma mentir para você mesmo e para os outros com frequência? Sim ou não? 18. Acredita que, por melhor que faça, nunca está fazendo a coisa certa? Sim ou não? Idade escolar normal. Quando você foi para a escola, deixou o sistema familiar e entrou em um novo estágio de socialização e de formação de aptidões. Tendo estabelecido alguma noção de poder com seus testes da realidade e de formação da identidade, você está preparado para o mundo. A escola vai ser seu ambiente principal, pelo menos durante os próximos 12 anos. A idade escolar é chamada período de latência, devido à ausência de uma forte energia sexual. A energia sexual começa a se fortalecer na puberdade. Na idade escolar, o ritmo biológico da criança prepara o palco para a aprendizagem do conjunto seguinte das aptidões para a sobrevivência. Com as forças primárias do ego de confiança e esperança, de autonomia e força de vontade, iniciativa e propósito, a criança vai aprender agora tudo que pode prepará-la para a vida de adulto. As aptidões mais importantes que terá de aprender são as de socialização, cooperação, interdependência e uma noção saudável de competição. A preparação para a vida exige também aptidões acadêmicas: ler, escrever, contar. Contudo, essas aptidões não devem ser mais importantes do que conhecer, amar e dar valor a si mesmo. Na verdade, uma noção saudável de autoestima é essencial para aprender bem. A formação das aptidões na escola nos ajudou a pensar livre e espontaneamente sobre o nosso futuro. A escola nos ajudou a verificar nossa noção de poder. Sentimos-nos ativos e competentes. Essas são as forças do ego que devem ser desenvolvidas na escola. Se somos competentes, podemos ser ativos e criar um lugar para nós mesmos no mundo. A realização das tarefas da idade escolar nos dá a sensação de novo poder e nova esperança, porque eu sou capaz, posso ser o que eu quiser ser. A idade escolar deve ser um tempo de brincar e de trabalhar. O brinquedo é uma parte crucial do desenvolvimento da criança. Ela aprende imitando e acomodando. A acomodação implica agir simbolicamente. Brincar de casa e de mamãe e papai são partes importantes do desenvolvimento mental da criança. Para a criança, brincar é um negócio muito sério. Pensamento lógico concreto. Aos 7 ou 8 anos, a criança é capaz de pensar com lógica, mas é ainda uma forma concreta de pensamento. Só na puberdade ela é capaz de abstrair e pensar em premissas contrárias ao fato. Só então a criança começa a idealizar e a idolatrar. A idealização exige hipóteses contrárias ao fato. A criança em idade escolar é lógica concreta. Você se lembra quando aprendeu o voto de aliança?
Você disse palavras que não compreendia. Lembra-se de quando aprendeu a rezar? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, agora na hora da nossa morte. A criança em idade escolar é também egocêntrica no seu processo mental. Esse egocentrismo é expresso em coisas como apanhar os pais em erro e pensar que sabe mais do que os pais. Essa vaidade cognitiva é o centro de muitos fenômenos interessantes. A criança nessa idade, muitas vezes, pensa que é adotada. A fantasia do órfão. Se sabe mais do que os pais, então deve ser filho de outras pessoas. As piadas das crianças nesse estágio geralmente são sobre adultos burros ou ignorantes. A história de Peter Pan encanta as crianças nessa fase, especialmente porque os personagens não precisam crescer e se transformar em adultos burros. Um aspecto importante do egocentrismo da criança é a crença de que os adultos são benevolentes. A criança faz essa hipótese e apega-se a ela em qualquer circunstância. Lembro-me de ter sido chamado para ajudar um grupo de administradores de uma escola elementar. Estavam abismados porque uma classe do ginásio organizou um protesto contra a demissão de um professor. O mais estranho era que as crianças detestavam esse professor. Na minha opinião, tratava-se de um exemplo da suposição egocêntrica das crianças de que o professor, por ser adulto, não podia ser ruim. Isso ajuda a explicar por que a criança ferida nessa idade sempre defende os pais, os professores, os que abusam dela. Algumas crianças são tão traumatizadas que acabam aprendendo que há alguma coisa errada com o adulto que as maltrata. Mas essas crianças são uma exceção. Sua criança interior, na idade escolar, era uma pessoa deliciosa, alegre, encantadora, que adorava estar com os amigos e estava ansiosa e curiosa para aprender. Distúrbio do crescimento. Se esta última afirmação é verdadeira, então por que tantas crianças detestam a escola e a consideram aborrecida, tediosa e coerciva? Um dos motivos é que a educação escolar é, muitas vezes, uma fonte de ferimento espiritual. Na maioria das escolas, as crianças são agrupadas horizontalmente por idade. O pressuposto é de que todas as crianças de 10 anos têm o mesmo grau de maturidade. Isso é completamente falso. Sua criança interior em idade escolar pode ter sido ferida simplesmente pelo fato de ter estado na classe errada na hora errada. As escolas e as prisões dos Estados Unidos são os únicos lugares do mundo onde o tempo é mais importante do que o trabalho a ser feito. Se você e eu embarcarmos para as Bermudas ao mesmo tempo e eu chegar 1 hora antes, você não é reprovado em Bermudas. Nas escolas, se você não aprender geometria tão depressa quanto as outras crianças da sua idade, você é reprovado em geometria. Na minha opinião, geometria não é um instrumento de sobrevivência. Eu quase nunca geometro, porém, o perigo é que sua criança interior pode ter sido penalizada por ser imatura. O sistema de notas é muito humilhante e doloroso. Exerce uma pressão constante sobre a criança para memorizar e realizar. É evidentemente perfeccionista, mede os seres humanos de modo a feri-los espiritualmente. Como acontece com todos os sistemas perfeccionistas, ninguém jamais consegue corresponder às expectativas. Isso cria a vergonha tóxica, com a sensação de sermos deficientes. Afinal, se você é você e não existe ninguém igual no mundo, com quem o estão comparando? Na verdade, todos os sistemas perfeccionistas nos comparam a um produto da projeção mental de outras pessoas. A criança reprovada na escola
é dolorosamente magoada, sente-se inferior e transforma-se em um ser ferido. Eu não sou bom. Quando ela vai bem na escola, não há nenhum problema. Tudo na vida transforma-se num A em potencial. Tudo converge para o desempenho. O sistema escolar dos Estados Unidos, como o sistema familiar, é disfuncional. Não facilita um ambiente para a criança saber quem ela é. Não a trata como as pessoas únicas que elas são realmente. Não existem duas pessoas iguais. Como disse Milton Erickson, não há duas pessoas que compreendam a mesma frase do mesmo modo. Sua criança interior, da idade escolar, foi esmagada pelo peso de se moldar ao sistema perfeccionista da escola. Você perdeu toda a esperança de sucesso e deixou a escola ou se deixou dominar pelo transe do conformismo e sua alma foi assassinada no processo. Robert Bly, um poeta americano profundamente comovente, descreve a perda do irmão. No poema citado no início deste capítulo, o irmão de Bly é a sua criança interior espontânea, a parte que deseja usar cabelos compridos e tomar água nas conchas das mãos. Essa é a parte que perdemos quando entramos na escola. As escolas recompensam o conformismo e a memorização em vez de recompensar a criatividade e a característica de ser único. Muitos dos que se adaptam, tirando sempre a nota mais alta, jamais desenvolvem uma verdadeira noção de competência. Passei a maior parte da minha vida tentando curar o ferimento do meu ser, realizando e fazendo. Por maior que fosse o número de A's que eu tirava na escola, não fiz nada para curar o profundo ferimento espiritual e minha criança interior ferida continuou a se sentir sozinha e incapaz. Muitos de nós nunca aprenderam a convivência social porque estavam ocupados demais em tirar A's na escola. Muitos de nós se divertiram muito pouco nessa idade, porque a escola era uma panela de pressão de exigências estressantes. Estávamos também num dilema, porque nosso sucesso acadêmico impedia que tivéssemos a aprovação dos nossos colegas. Atualmente, os aspectos mais criativos da minha vida são alegres e curiosos. Escrever este livro é uma diversão para mim. Eu me diverti dando aulas, aprendendo e criando séries para a televisão nos últimos anos. Quase tudo que faço hoje é produto de aprendizado incidental, simplesmente motivado pela necessidade ou desejo de saber alguma coisa. É centralizado no entusiasmo e baseado na capacidade de me maravilhar com as coisas. O aprendizado incidental é o que a sua criança maravilha faz naturalmente. Você começa seu aprendizado incidental quando uma criança que começa a andar. Você explora o mundo. Então, provavelmente é desviado dessa rota. Quase todos nós fomos desviados. Você foi obrigado a se conformar e obrigado a aprender coisas que o aborreciam. Infelizmente, o grande avanço na reforma da educação dos Estados Unidos, que começou mais ou menos há 20 anos e que eu vi acontecer quando era professor, não ajuda agora nossa criança interior ferida. Sem dúvida, há muitos professores corajosos, criativos e verdadeiros educadores, mas há também professores raivosos e abusados. Eu sei, trabalhei com alguns deles. Esses professores projetam nos alunos as crianças feridas que vivem neles. Sua criança interior pode ter sido vitimizada desse modo. Provavelmente você teve outras crianças para legitimar sua dor, mas elas não podiam mudar nada. Em alguns casos, os próprios colegas de classe são os agressores. A criança em idade escolar pode ser muito cruel. Leia O Senhor das Moscas, de William Golding. Recentemente, estive com um amigo de escola que eu não via há 40 anos.
Passamos 2 dias fantásticos contando um ao outro nossas vidas. Aos poucos, lembrei certas fases da infância atormentada desse amigo. Ele era um gênio acadêmico, usava óculos e não era dado a esportes. Na escola primária, era torturado pelos mais velhos. Cada dia era como entrar num poço de vergonha. Geralmente, ele se refugiava na sacristia, pedindo a Jesus para ajudá-lo a compreender por que eles o espancavam, o ridicularizavam e o feriam tanto. Por quê? Quando tudo o que ele queria era fazer parte do grupo. Chorei quando ouvi essa história. Fiquei envergonhado porque eu, evidentemente, era seu amigo quando não tinha ninguém por perto. O grupo atormentador era tão intenso que eu não podia me arriscar a ser visto com ele. Ele dava grande valor à minha amizade. Isso era trágico. Tenho prazer em dizer que ele sobreviveu a tudo isso com brilhantismo, mas não sem cicatrizes profundas na sua criança interior. A conversa que tive com ele me fez lembrar outras vítimas de crueldade daquele grupo. As meninas muito gordas, os garotinhos com narizes engraçados, os que tinham deformidades físicas, os meninos que não praticavam esportes. Meus arquivos de conselheiro estão repletos de histórias de homens e mulheres que levaram com eles durante toda a vida a vergonha física ou cultural. Seus seres maravilhosos eram rejeitados por quem eram mexicanos ou de outros países, ou judeus. Eram atormentados porque gaguejavam, eram desajeitados ou se vestiam pobremente. As próprias crianças empunhavam a régua perfeccionista da medida cultural e física. Nenhuma criança em idade escolar é realmente feia, embora algumas pareçam desajeitadas e abobadas. São apenas não lapidadas e não terminadas e merecem nosso respeito e nossa ajuda para que possam desenvolver suas forças. Informação. A esta altura, você provavelmente já tem muita prática de escrever sua história pessoal. A propósito, se estiver trabalhando em um determinado estágio e se lembrar de repente de alguma coisa de um estágio anterior, ótimo, escreva e procure validar o mais depressa possível. Neste trabalho, é comum as lembranças aparecerem de repente, uma vez ou outra. Quanto maior for seu contato com a criança interior, mais você mergulha no estado alterado que foi a sua infância. Quando você torna a entrar no estado consciente, começa a lembrar de mais coisas. Começando na idade escolar, as lembranças são geralmente muito mais vívidas. Agora, escreva a história da sua criança interior nessa idade. Não esqueça, esse período abrange a sua vida dos 6 anos, mais ou menos, até a puberdade, que geralmente ocorre no fim do ginásio. Com a puberdade, surge uma aptidão mental totalmente nova e sofisticada. Falaremos sobre isso no próximo capítulo. Como linha geral, pode examinar sua idade escolar ano por ano. Use as indicações seguintes se forem convenientes. Adultos importantes. Além dos pais, estão incluídos os professores, o sacerdote ou rabino e as crianças mais velhas. Escreva o nome de cada pessoa e diga se ela foi valiosa ou prejudicial para você. Valiosa significa que estava realmente presente para você e lhe dava o devido valor. Uma pessoa que promovia sua noção de eu sou. As pessoas que o feriram espiritualmente são aquelas que o envergonhavam. Marcos importantes. Escreva sobre os 3 fatos mais importantes de cada ano. Por exemplo, eu escrevi 6 anos. 1. Entrei para o primeiro ano primário. 2. Fiz xixi na calça um dia e fui humilhado na frente da classe. 3. Meu pai estava em casa mais do que em qualquer outra época. 7 anos. 1. Passei para o segundo ano. 2. Ganhei um toca-discos de Natal. 3.
Papai perdeu nosso carro, bateu com o carro do vovô. Continue com a lista até os 13 anos. Note que as idades de 6 e 7 não foram especialmente traumáticas para mim. Inclua na sua lista todas as lembranças agradáveis ou desagradáveis. Fatos traumáticos são as experiências da sua vida que infligiram os ferimentos espirituais mais profundos. Por exemplo, quando eu tinha 9 anos, meu pai começou a primeira de muitas separações físicas da minha mãe. Essas separações ficaram cada vez mais prolongadas com o passar do tempo. Talvez você tenha se lembrado durante anos de algum acontecimento que parece trivial. Você não sabe porque lembra dele, mas nunca o esqueceu. Isto pode significar que houve uma violação em algum nível. Por exemplo, jamais me esqueci de um incidente ocorrido quando eu tinha 5 anos. Um vizinho adolescente fez minha irmã, que tinha então 6 anos, tocar em seu pênis. De certa forma, eu sabia, sem saber realmente, que estava vendo uma coisa muito má. Não foi como meu brinquedo de sexo com as duas meninas vizinhas 2 anos mais tarde. Tínhamos a mesma idade e nossa brincadeira era mais simbólica. O que aconteceu com minha irmã foi uma verdadeira violentação. Agora compreendo porque essa lembrança me perseguia. Compartilhando sua história com um companheiro. Leia sua história para um amigo, para sua mulher, seu marido ou seu terapeuta. Dê a você mesmo tempo suficiente para entrar em contato com as violentações desse período. Focalize especialmente o sistema escolar como agressor espiritual. Seja específico na explicação de por que você não podia ser você mesmo na escola. Escreva qualquer tipo de agressão que sofreu de professores ou de outras crianças. Sentindo os sentimentos. Procure fotografias suas do período escolar. Estude com atenção uma de cada ano, se for possível. Você deve ter fotografias das suas turmas. Compare as fotografias com tudo que você escreveu sobre essa idade. Por exemplo, eu notei a minha mudança de expressão facial em cada fotografia. Você pode sempre ver a mágoa e a tristeza no seu rosto por um certo período da sua vida. As fotografias podem ajudá-lo a entrar em contato com a dor emocional reprimida, ou você pode ver o seu rosto sempre inexpressivo e vazio. Aos 7 ou 8 anos, você começava a desenvolver suas mais sofisticadas defesas do ego. Já tinha aprendido a se fechar na própria cabeça e bloquear as emoções, tanto do passado quanto do presente. Um mito ou um conto de fadas. Neste nível de idade, eu gosto de introduzir um exercício escrito novo e de grande força: o mito ou conto de fadas sobre a infância. Se as cartas que escreveu antes foram especialmente produtivas para você, por favor, continue a usar esse formato também. Como nos capítulos anteriores, escreva 3 cartas, uma para sua criança em idade escolar, uma para você, da sua criança interior, e outra para seus pais e professores, dizendo o que você precisava deles e não recebeu. Seu mito ou conto de fadas deve focalizar um evento ou eventos ocorridos durante seu tempo de escola, ou um evento anterior que o tenha afetado bastante. A boa coisa com mitos e contos de fadas é que eles passam ao largo do seu cérebro pensante ou racional. Sua história pode ser sobre animais, a mamãe ursa e o papai urso, ou sobre os deuses, ou sobre reis e rainhas. Sua história deve ter 2 partes. A primeira deve começar com "Era uma vez" e descrever os eventos escolhidos por você,
acentuando o modo pelo qual infligiram o ferimento espiritual. A segunda parte deve começar com: e quando ele e ela cresceu, e se concentrar nos efeitos prejudiciais do ferimento espiritual da primeira parte. Não se preocupe se não puder lembrar de nenhum fato traumático que tenha marcado sua vida. Você pode ter tido uma infância de depressão crônica ou de ansiedade, ou pode ter sido negligenciado desde o começo. Como você já deve ter percebido, a parábola do terno elfo, no começo da primeira parte, é a adaptação de um mito que eu escrevi a respeito de mim mesmo. Aqui está outro exemplo escrito por um dos participantes do meu seminário. Os fatos da vida deste homem foram os seguintes: seu pai era rico e casou com sua mãe porque, durante uma bebedeira, ele a engravidou. Seu avô materno ameaçou processar seu pai se ele não se casasse com sua mãe. 6 meses depois do casamento, seu pai se divorciou da sua mãe. Ele a indenizou muito bem e ela saiu da cidade, obedecendo a uma das exigências do divórcio. A mãe, com 17 anos, estava nos primeiros estágios do vício de drogas. Era também viciada em sexo. Ela pagava uma mulher idosa para tomar conta do filho e passava meses sem vê-lo. Finalmente, ela se casou e foi para outra cidade, abandonando completamente o filho. Meu cliente sofreu abuso físico, sexual e emocional nas mãos da velha que tomava conta dele. Fracassou na escola e fugiu de casa aos 16 anos. A partir daí, sua vida foi uma novela de empregos medíocres e relacionamentos abusivos com mulheres. Esta é a história que ele escreveu. Era uma vez um rei poderoso chamado John. Ele se casou com uma camponesa de baixa extração chamada Gretchen. Casou-se com ela porque certa noite se embriagou, fez sexo com ela e a engravidou. Por ser um casamento vergonhoso, ele manteve Gretchen escondida. Finalmente foi exilada para uma terra estranha. O filho desse casamento vergonhoso também se chamou John. A mãe, para conservar o amor do rei John, pensou que ele a receberia de volta quando visse o pequeno príncipe e quando soubesse que tinha seu nome. Então, ela foi visitar o rei para mostrar a criança. O rei John ficou furioso. Sabia que o pequeno príncipe tinha sangue real, mas ele odiava Gretchen, pois ela o fazia recordar sua vergonha. O rei decretou que Gretchen e John fossem mandados para um país estrangeiro, no outro lado do oceano, a centenas de quilômetros do seu reino. Gretchen foi paga generosamente e jurou nunca contar ao pequeno John o segredo do seu nascimento. Gretchen odiava o pequeno John. Ele a impedia de fazer o que desejava. Ela queria beber e se divertir com homens. Culpava o pequeno John por seu exílio. Finalmente, ela pagou uma velha que morava no campo para tomar conta dele. A mulher o espancava e dava a ele um mínimo de comida. Embora ele fosse realmente um príncipe de sangue real, o pequeno John pensava que era filho bastardo da velha que o criava. Na escola, caçoavam dele em razão dos trapos que vestia. Ele foi um fracasso nos estudos porque tinha pavor de responder às perguntas dos professores. Não tinha tempo para estudar porque trabalhava muito em casa. Quando cresceu, John fugiu de casa. Não tinha dinheiro e, como havia deixado a escola, o único emprego que conseguiu foi de faxineiro em uma loja. Ele teve vários relacionamentos. Toda vez que começava um relacionamento, era rejeitado. Todas as mulheres que ele escolhia o criticavam e humilhavam. É muito importante que você leia para seu companheiro neste trabalho a história que escreveu. A história pode ajudá-lo a entrar em contato com seus sentimentos sobre o abandono.
Pode também ajudá-lo a ver a conexão entre negligência no atendimento das suas necessidades de dependência e a história da sua vida. Curamos nossa vergonha tóxica quando compreendemos que os problemas da nossa criança adulto são todos sobre coisas que aconteceram conosco e não sobre a pessoa que somos realmente. Ver como estamos repetindo na nossa vida adulta nossas carências não satisfeitas da infância nos ajuda a curar a vergonha tóxica. Se você está trabalhando com um companheiro, revezem-se na leitura das suas histórias. Quando seu companheiro ler sua história, dê a ele sua resposta emocional. Abrace-o e o console, se for o caso. Se você está trabalhando com um grupo, deixe que cada pessoa do grupo leia sua história. No fim de cada história, a pessoa deve fechar os olhos e ouvir a resposta emocional dos outros participantes do grupo. Os papéis no sistema familiar disfuncional. Procure identificar os novos papéis que você se impôs nesse estágio escolar e trabalhe com eles, como fez no capítulo 6. Sugiro que dê especial atenção aos papéis de união transgeracional, porque eles o privaram de um modelo sexual saudável. Os papéis mais comuns nesse período são homenzinho da mamãe, substituto do marido da mamãe, confidente da mamãe, melhor amiga, mãe da mamãe, princesinha do papai, bonequinha, substituto da esposa para o papai, o melhor companheiro do papai, o pai do papai. É importante compreender que o substituto do cônjuge e os papéis de pais dos pais não se limitam ao sexo oposto. A menina pode ser a substituta do marido para a mamãe. O menino pode ser o substituto da esposa para o papai. Em todos os casos, a criança está tomando conta dos pais. Isto é uma inversão da ordem natural das coisas. Focalize as consequências desses papéis que foram prejudiciais à sua vida. Eu penso em Jimmy, por exemplo, que, aos 6 anos, foi abandonado pelo pai alcoólatra. Sua mãe tinha 28 anos quando o pai os abandonou. Ela tinha outros 2 filhos e nenhuma qualificação para trabalhar. Jimmy, o filho do meio e o mais velho dos meninos, começou a trabalhar aos 7 anos. Ajudava muito a mãe. Sentava ao lado dela durante horas, consolando-a, enquanto ela lamentava a vida que levava. Ele a considerava uma santa e fazia o impossível por ela. Jimmy não notou, nenhuma criança notaria, que quando ele chorava, a mãe o envergonhava por estar chorando ou procurava distraí-lo dos próprios sentimentos. Ela lembrava o quanto o avô dele era maravilhoso e a sorte que tinha por morar numa casa com comida à vontade. Crianças morriam de fome na América Latina. Aos 21 anos, Jimmy entrou para uma ordem de Zen budistas e tornou-se um monge celibatário. A mãe orgulhava-se dele e o visitava com frequência. Depois de alguns anos, Jimmy deixou o mosteiro e teve vários relacionamentos com mulheres. Sempre escolhia mulheres carentes para as quais ele era o salvador. Aos 45 anos, iniciou um casamento desastroso com uma mulher de 26 anos, abandonada pelo marido e com 3 filhos. O casamento foi um redemoinho de conflitos e distanciamento. Jimmy odiava os filhos da mulher. Logo no início, ele teve um caso extraconjugal que o levou a uma atividade sexual descontrolada que durou 10 anos. Finalmente, a mulher pediu o divórcio. A história de Jimmy é típica de muitos filhos que adotam o papel de substitutos do pai. Geralmente, voltam-se para a religião ou para uma espiritualidade celibatária. Assim, permanecem fiéis à mãe, ou não conseguem se comprometer com uma única mulher.
uma vez que já estão comprometidos com a mãe. Comprometer-se com outra mulher seria o equivalente a um adultério emocional. Esses homens são chamados de garotos voadores, porque voam de um relacionamento para outro. São também chamados Peter Pan, porque nunca crescem, nunca deixam a mãe. Jimmy me procurou quando tinha 51 anos, zangado e sozinho. O papel de substituto do pai tinha lhe custado muito caro. Sentia que só era importante quando cuidava de mulheres carentes, como a mãe. Jimmy jamais se sentiu realmente ligado a alguém. Na verdade, nunca foi amado pelo que ele era. Seu eu autêntico, sua criança interior ferida na idade escolar, nunca fora reconhecido. No capítulo 12, apresento um exercício corretivo para desfazer esses papéis. Afirmações. As afirmações para sua criança interior em idade escolar são as seguintes: pequeno, seu nome. Você pode ser você mesmo na escola. Pode defender quem você quiser, que eu o apoiarei. É certo fazer as coisas ao seu modo. É certo pensar sobre as coisas e experimentar antes de adotá-las. Pode confiar nos seus julgamentos. Basta assumir as consequências das suas escolhas. Pode fazer as coisas ao seu jeito e é certo discordar. Eu o amo do jeito que você é. Pode confiar nos seus sentimentos. Se tiver medo, diga-me. É certo ter medo. Podemos conversar a respeito. Pode escolher seus amigos. Pode se vestir como os outros garotos ou pode se vestir como quiser. Você merece ter as coisas que deseja. Estou disposto ou disposta a ficar com você, aconteça o que acontecer. Eu o amo. Meditação da idade escolar. Acrescente o seguinte à introdução geral. Faça uma pausa de 20 segundos em cada intervalo indicado. Como eram as coisas na sua casa quando você foi para a escola pela primeira vez? Lembra-se do seu primeiro dia na escola? Lembra-se do primeiro dia em cada série? Você tinha uma lancheira? Uma mochila para os livros? Como ia para a escola? Tinha medo de ir para a escola?
Os valentões o assustavam? Quem era seu professor favorito? Era professor ou professora? Imagine o playground da escola. Veja seu eu na idade escolar, no playground. O que ele está fazendo? Como está vestido? Aproxime-se e imagine que pode ser ele. Agora, você é uma criança em idade escolar olhando para seu eu adulto. Você se vê como um mago sábio e gentil. Ouça sua voz de adulto. Ouça sua voz de adulto dizendo palavras carinhosas para você. Se estiver sozinho,
Grave as afirmações para a criança ferida em idade escolar. Com um companheiro. Diga as afirmações para seu companheiro. Com um grupo. Pare aqui e faça uma âncora. Sozinho ou com um companheiro, quando terminar as afirmações, a meditação continua. Sinta tudo que pode sentir. Despeça-se do seu mago gentil e o abrace se quiser. Volte a ser adulto, lentamente. Diga à sua criança interior que de agora em diante estará sempre ali para ela. Diga que pode contar com você. Para grupos. Se você está trabalhando com um grupo, acrescente o seguinte, depois de ter feito a âncora. A conclusão é para todos os casos, sozinho, com um companheiro ou com um grupo. Pausa de 10 segundos em cada intervalo indicado. Comece a caminhar para frente no tempo. Veja seu ginásio. De que cor é o prédio? Veja seu melhor amigo dessa época. Ouça uma música favorita dos adolescentes. Caminhe no tempo para os primeiros anos da sua vida de adulto. Veja a casa onde mora agora. Veja a sala em que está. Sinta onde está neste momento. Mexa os dedos dos pés.
Sinta a energia subindo por suas pernas. Respire fundo. Solte o ar ruidosamente. Mexa os dedos das mãos. Sinta-se completamente presente, restaurado em corpo e mente. Abra os olhos. Se você está sozinho, pense na experiência. Escreva o que está sentindo. Se estiver com um companheiro, diga a ele como foi a experiência para você. Se estiver em grupo, revezem-se para contar as experiências. Você recuperou sua criança em idade escolar. Você pode tomar conta dela. Aqui está o quadro da recuperação da minha criança em idade escolar.